por exemplo. Não dá, eu não consigo ter o melhor dos dois mundos. Se eu quero segurança, se eu quero ter um planejamento que seja, de fato, planejamento e não fraude, se eu quero estar resguardado em relação àquilo que eu faço, eu vou ter o ganho possível. Eu vou buscar o melhor ganho possível, mas ele não vai ser... ele não vai, é o máximo possível de acordo com a realidade, né? Então, eu tenho que pensar no melhor formatação do contrato possível diante do que a empresa quer, de como ela vai executar, de como funcionam as suas rotinas, ou se ela estiver disposta a mudar as suas rotinas daquilo que ela está disposta a mudar. E não pensar num mundo ideal que não seja factível e que não vai acontecer na realidade, e que a gente, infelizmente, vê isso muito. A gente tem exemplos de planejamento clássico de segregação de atividades, em que você pega parte da atividade, cria uma outra pessoa jurídica que vai ser elegível para o lucro presumido, presta serviço intragrupo, consegue gerar despesa com dedutibilidade de 34%, que seria no lucro real, e gera uma tributação do outro lado de 8%, porque seria a alíquota final aí num modelo de lucro presumido. É um planejamento que, quando você olha a jurisprudência administrativa, ele já tomou bomba e ele já foi aprovado. Por quê? Modo de execução. E muito voltado a essa ideia de ganância. Ou seja, eu de fato, segreguei as minhas atividades. Elas funcionavam, de fato, como duas empresas distintas. Eu pratiquei preços compatíveis com o mercado. Se eu compartilhava a estrutura, porque não tem problema compartilhar a estrutura, eu fazia CSC, eu colocava parte das minhas despesas com aquela estrutura administrativa que era compartilhada na empresa do lucro presumido, porque, para mim, é melhor colocar a despesa toda no lucro real. Mas, se eu coloco a despesa toda no lucro real, uso toda a estrutura administrativa, toda a estrutura, muitas vezes, física também, em favor das duas empresas do grupo, pego uma empresa no lucro presumido que não tem despesa e só gera despesa para a outra, deduzindo o lucro real, o planejamento toma bomba, porque elas não existem como duas empresas. O princípio contábil da entidade não foi respeitado. Então, por isso que a gente tem... E aqui está o CSC como um elemento para fazer funcionar um outro planejamento tributário, né? Ou seja, eu vou fazer segregação de atividades, faça CSC. Coloca, aí você pode pensar dentro dos critérios de rateio possíveis, razoáveis, legítimos e compatíveis com a realidade, aquele que vai ser mais interessante para o resultado fiscal que você quer alcançar. Mas você tem que ter um critério de rateio e ele tem que ser razoável. Você também não pode pegar e colocar número de empregados para ratear a despesa com marketing, que não tem nenhuma relação, por exemplo. Você vai pegar número de empregados para ratear a despesa com RH. Ou então você vai pegar número de empregados para ratear a despesa com tudo. Aí você vai dizer, quanto mais empregados eu tenho, maior é a atividade daquela empresa, eu posso presumir que mais capacidade econômica ela tem, que mais atividade ela tem, por isso eu escolhi esse como um critério para tudo. Agora, não dá para você pegar faturamento para despesa com RH e empregado para despesa com marketing. Você tem que ter critérios que sejam razoáveis, que você consiga explicar e justificar o porquê de ter eleito eles, sem ser só porque você fez uma planilha de Excel e aquele seria a sua menor incidência tributária. Então, você não tem problema nenhum querer economizar tributo, mas você tem que fazer isso de forma coerente, de forma sólida, de forma compatível com a forma como você vai efetivamente praticar os seus negócios. E o último dos requisitos de sustentabilidade é a conformidade com as regras do direito privado. E aí a importância de ter uma boa assessoria na estruturação, porque aqui é o problema de falha de execução, de falha de planejamento. Quando a gente estuda a jurisprudência sobre planejamento tributário, a gente vê muito planejamento que toma bomba por minúcias. Então, teve um caso que foi julgado aqui no Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, foi um planejamento sucessório. A pessoa transferiu os bens para uma pessoa jurídica, porque a ideia seria, quando ele falecesse, que a transferência fosse da empresa e não do imóvel, porque ele residia no Espírito Santo, que tinha uma alíquota de TCD menor do que Minas, e então seria tributado no Espírito Santo e não não aqui em Minas. Aí o que aconteceu? Foi economizar custo cartorário ou não foi bem assessorado no momento. Esse contrato, por meio do qual ele incorporou, a alteração do contrato social por meio do qual ele incorporou esses bens no patrimônio da empresa não foi registrada. Com isso, pelas normas do direito civil, não teve transferência de propriedade. Quando ele faleceu, o bem ainda estava na pessoa física, o planejamento tomou bomba, pagou o ITCD aqui em Minas. Então, a importância, no momento de se planejar, de se ter esse olhar sobre todas as normas do direito privado, cumprir todas as formalidades. Porque o fisco ele não tem bons olhos, assim, ele não gosta do planejamento tributário. Ele respeita quando está bem feito, ele respeita quando é coerente com a realidade. Nós temos precedentes administrativos admitindo hipóteses de planejamento, mas
se ele achar algum motivo para dar bomba, ele dá bomba. Então, tem que ser muito bem planejado, muito bem executado. Então, eu estou me alongando, vou tentar aqui ser mais rápida. O que a gente tem hoje, quando eu falei que ainda existem trincheiras no planejamento tributário, são principalmente nesses pontos. A fiscalização, ela defende que ela pode usar uma investigação de propósito negocial, um controle de operações em cadeia, seriam as step transactions, quando eu faço uma série de negócios buscando um resultado que eu poderia alcançar por meio de um negócio único, e a ideia do primado da substância sobre a forma. A jurisprudência hoje, no CARF, ela é oscilante. Nós temos precedentes do CARF que aplicam esses requisitos, nós temos outros que dizem que eles não são aplicáveis no direito brasileiro, porque eu não posso fazer uma análise econômica, eu tenho que fazer uma análise jurídica. E no judiciário ela é muito escassa, muito escassa. Nós temos primeiros precedentes favoráveis aos contribuintes nos casos de pejotização, o caso famoso do Boechat, que acabou de ser julgado pelo STJ, que considerou legítimo o planejamento feito por ele para prestar serviços jornalísticos como PJ, mas ela ainda é muito escassa para se dizer, os precedentes ainda são muito escassos para se dizer que tem jurisprudência. O que a gente tem hoje, o que a gente defende, é que esses critérios usados pela fiscalização eles são indícios de simulação, mas eles não são suficientes por si só para afastar um planejamento. Então, eu não tinha propósito negocial, foi só para economizar tributo. Isso é um indício de que pode ter sido praticado com a simulação, mas eu tenho que ver se teve simulação mesmo ou não. Se o meu motivo era economizar tributo, mas eu de fato pratiquei o negócio, executei na forma planejada, desenhada e declarada nos meus instrumentos contratuais, então, ok, o negócio é válido. E a substância sobre a forma jurídica e não substância sobre a forma física. Então, agora, partindo para a parte final da fala, o que a gente teria de possibilidades de planejamento com o CSC? Como eu falei no início, a gente tem duas linhas possíveis. Eu tenho o planejamento voltado à observância dos requisitos que a jurisprudência administrativa já colocou para a caracterização de um compartilhamento de serviços enquanto tal, enquanto CSC, e mitigar os riscos dessa descaracterização. Seria um planejamento aqui voltado quase à compliance dos requisitos para que ele seja um CSC. E eu posso pensar em planejamentos mais elaborados. Dentro do planejamento, do modelo de planejamento para não ser prestação de serviços, eu posso ter um ganho muito relevante, porque eu estou falando aí em afastar sobre esses custos, despesas, sobre, inclusive, depreciação da estrutura que é compartilhada, as taxas de depreciação, tudo isso pode ser colocado dentro das notas de débito, sem tributação. Então, eu afasto aí PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, ISS. O município de Belo Horizonte reconhece que, sendo um centro de compartilhamento de serviços, não é prestação de serviço. Nós temos outros municípios que não reconhecem, mas o município de Belo Horizonte tem uma solução de consulta, final de 2014, salvo engano, na qual ele mudou o seu entendimento anterior, e acolhendo a manifestação já da Receita Federal, segue a mesma linha das soluções de consulta da Receita, dizendo se for centro de serviço compartilhado mesmo, não é prestação de serviço. Se não for, é outra história. O que a gente tem que ter aqui como ponto de atenção, e aí é possível discussão judicial se ocorrer, é que se o centro de serviços compartilhados envolver empresas no exterior, aí a Receita Federal tem um entendimento de que, mesmo não sendo prestação de serviços, sobre o valor das remessas, eu tenho, sim, imposto de renda, CS, PIS e COFINS, porque o fato gerador aqui não seria a prestação propriamente do serviço pelo outro, mas a minha utilização do serviço. E mesmo que na forma de CSC, e mesmo via reembolso de despesa, eu recebi um serviço. Então, que quando vem do exterior, a Receita tem esse entendimento de que eu tenho, sim, a tributação. Aí seria um ponto, um entendimento questionável, nosso entendimento deve ser questionado, mas é um ponto de atenção, voltando à ideia de classificação de risco. Então, que a classificação de risco dentro do compartilhamento no âmbito interno é diferente de quando eu envolvo compartilhamento com empresas no exterior. E aqui os requisitos que eu tenho para que isso seja aceito é o que eu já fui falando em exemplos ao longo de toda a fala. As despesas têm que ser necessárias, eu não posso compartilhar dentro do grupo. Como a Paula falou, o que a gente vê na prática é que o CSC costuma ser compulsório. É uma decisão que vem da alta direção do grupo, fala, vamos ter um CSC, vai todo mundo usar o CSC. E aí a jurisprudência ela coloca que essas despesas elas têm que ser necessárias e têm que ser úteis para a empresa que as está recebendo. Eu não posso colocar no compartilhamento de despesas algo que não tem nenhuma aplicação para uma determinada unidade. Então, eu vou colocar de acordo com o faturamento, não é de acordo com a entrega, um serviço de marketing para uma empresa que não usa marketing. Então, é uma situação na qual a Receita Federal afasta a possibilidade desse compartilhamento.
porque essa não é uma despesa necessária, ela não é uma despesa que aquela empresa buscaria no mercado se ela não tivesse um modelo de centro de serviço compartilhado prestando isso por ela. O rateio tem que existir, então eu não posso ter o modelo básico sem ter problemas, possibilidade, posso ter sem ter problema, a Receita pode nunca ver, nunca ir lá me procurar, mas sem ter uma possibilidade, um risco, uma contingência tributária. E os critérios de rateio eles têm que ser razoáveis. Aí não há uma definição, não há uma lista de quais são os critérios que eu posso usar. Nós temos exemplos. Há precedentes administrativos que aceitam faturamento ou receita bruta, que aceitam lucratividade. Você pode pensar até no EBITDA, variação do EBITDA. Você pode pensar, o número de empregados é o mais comum quando eu falo em rateio de despesas de RH. Você pode pensar em formas de medir a efetiva entrega. Então, o número de chamados, se eu abro um chamado cada vez que eu vou provocar o CSC, se é um CSC que envolve serviço jurídico, o número de processos da carteira, você pode pensar, de acordo com a necessidade da empresa, de acordo com o que funciona, de acordo com o que ela quer medir. Olha, eu quero um CSC só para compliance tributário, não me importa medir com tanta eficiência quanto cada empresa está demandando do CSC. Então, eu vou buscar um critério mais simples, que vai me dar menos custo de execução e de controle. Ou não, eu quero um outro modelo de CSC que meça a efetiva entrega. E a gente tem uma liberdade no âmbito dos critérios de rateio para escolher de acordo com a necessidade da empresa, mas com muito cuidado, com muita cautela, para que esse critério seja razoável. Tem que ter uma correspondência entre o gasto efetivo, então eu não posso ratear por estimativa. Eu tenho que apurar, ao final de cada período, quanto foi efetivamente gasto com o CSC, qual foi a despesa, qual foi o custo efetivamente incorrido, e é esse custo, essa despesa incorrida que eu rateio. Eu não posso fazer estimativa, eu não tenho um preço do meu serviço, porque se eu quero fazer reembolso de despesa, eu tenho que ter uma despesa efetiva. Todas as empresas têm que apropriar despesas de acordo com o critério de rateio, então eu tenho que repassar esse custo para todas as empresas de acordo com algum critério. E o último que a Paula destacou, a importância da escrituração. Aí a gente vê muitos precedentes em que o CSC toma bomba por isso. Eu já tinha antecipado, eu desenho um CSC lindo, o critério é ótimo, é super razoável, o contrato está perfeito, no dia a dia eu não controlo. Então, o meu critério foi timesheet, ótimo, é uma entrega efetiva, quanto cada pessoa dentro do CSC dedicou de horas a cada empresa do grupo. Perfeito. Você controla as horas? Todas as horas dos seus empregados estão lançadas no sistema? Ou ele tem 8 horas lançadas em 40 semanais? Então, é a importância de se ter, de fato, controle. Então, no momento de pensar no critério, pensar em um critério que você consiga controlar e consiga documentar. E, para fechar, e essa é uma fala mais breve, porque a gente pode pensar no CSC também de outras formas, a gente pode pensar em outros planejamentos envolvendo o CSC. Aqui, ele é um estudo que tem sempre que ser customizado, ele é sempre de acordo com a realidade da empresa, envolve sempre uma análise de variáveis fáticas e normativas. Então, por exemplo, eu tenho um grupo que tem empresas financeiras e empresas não financeiras. Quando eu vou escolher onde colocar meu CSC, se eu coloco ele numa empresa não financeira, ao invés de colocar na financeira, eu reduzo minha alíquota de contribuição previdenciária. Porque a instituição financeira tem uma contribuição previdenciária de 22,5% e a não financeira tem uma contribuição de 20%. Ou seja, é um planejamento lícito, desde que realmente eu transfira aqueles empregados para outra empresa. Está dentro das normas, eu vou, de fato, colocá-los ali. Agora, eu preciso saber se eu tenho, de fato, uma empresa com esse modelo, e eu tenho que saber se é viável, dentro do modelo daquela empresa, fazer essa mudança. Qual vai ser o custo de RH de fazer isso? Eu vou tirar empregados de uma empresa financeira que tem um determinado nível, conjunto de direitos trabalhistas diferente, vou mudar para outra empresa. Eu consigo fazer isso? Eu quero pagar o custo de fazer essa escolha? Então, tem uma série de variáveis. Esse foi só um exemplo. Existem outras possibilidades que vão variar sempre de acordo com a situação da empresa, com o que ela quer fazer, com o que ela está disposta a fazer. Porque, aí, voltando na fala lá de trás, agora para encerrar, porque meu tempo já acabou, já recebi ali a plaquinha, mas, voltando no que eu falei lá atrás, o planejamento tem que corresponder com a realidade. Então, não adianta nada eu falar, olha, eu tenho um grupo que tem uma empresa financeira e uma não financeira, eu vou transferir na raiz todos os meus empregados para a empresa não financeira. Eles vão continuar respondendo hierarquicamente às pessoas da empresa financeira, eles estão trabalhando dentro da estrutura física da empresa financeira, eles prestam os serviços majoritariamente para aquela. Peraí, esse planejamento não fica em pé. Então, é aí a ideia da análise de risco voltada sempre às variáveis fáticas e normativas. Então, se a gente tem como pensar o CSC fora da caixa, a gente tem como buscar outras formas de planejamento que não sejam só
a clássica economia que eu tenho em deixar de faturar isso como serviço, mas tem sempre que ser de acordo com o caso da empresa, é sempre customizado, tem que ser customizado, porque não existe planejamento de prateleira. O planejamento, para ser um planejamento sólido, ele tem sempre que considerar aquilo que vai ser de fato executado, que é plausível, que é compatível com o negócio. Também não adianta eu fazer algo para fins tributários que mata o negócio. Então, o negócio tem que funcionar e eu tenho todos os custos operacionais envolvidos. Peço desculpas, me estendi no tempo e o que eu tinha para falar era isso. Agradeço aí a atenção de todos. E aí, na sequência, nós teremos um intervalo para o café da manhã. E, na sequência, o Tarcísio da TOTS vai falar sobre como a gente pode pensar aí no CSC 4.0. Desculpa, vou abrir para perguntas. Eu me estendi no prazo, mas vamos abrir, sim, para perguntas. Peço desculpas. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Alô? Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta, vou tentar ser breve. A Paula falou em 5 modelos, você trouxe 2 modelos de unidade autônoma ou unidade vinculada. Existe a possibilidade do CSC estar alocado dentro da própria controladora, da holding? Sim, existe. Ele pode estar. Ele seria uma unidade vinculada à holding. E aí você consegue trazer os benefícios dele estar dentro de uma empresa que vai ter outro tipo de receita, que tem outro core business, que é a participação nas outras empresas. Sim. E ele não vai estar dentro de uma unidade operacional e afasta o risco tributário de tê-lo como uma caixinha sozinho. Né? De ter uma empresa sem faturamento. Seguindo nesse raciocínio, você tendo um CSC dentro de uma empresa vinculada, e ele chega a um nível de maturidade que ele começa a ter oportunidades de negócio para terceiros. Então, eu vou ter um CSC com uma possibilidade de rateio de custos, de rateio de compartilhamento de custo, mas surgiu uma oportunidade de negócio de eu vender isso a terceiros. Eu não posso manter esse CSC dentro da unidade vinculada que vai competir com o objeto social daquela empresa. Eu tenho que tirar ele dali de dentro. Eu direciono ele para a unidade autônoma ou eu direciono ele para a holding? E, seguindo nisso, eu teria que ter um desmembramento dentro do CSC do que é um centro de resultado que vai atender full-time ou terceiro, um cliente externo, com a emissão de nota fiscal. Aí eu teria que segregar um pedaço da equipe dedicada ao terceiro, com um custo separado, e a maior parte da equipe com compartilhamento de custo, com um percentual dos gestores sendo rateado para o CR que vai emitir nota fiscal. Deu para entender mais ou menos? Entendi, você meio que já respondeu em parte a sua pergunta. E voltando à análise de risco. Quando eu parto para esse modelo, eu aumento o risco do CSC ser desconsiderado. E eu vou ter que ter mais cuidado para separar o que é compartilhamento dentro das empresas do grupo e o que é prestação de serviço. Se eu tenho o meu CSC prestando serviço para terceiros, o risco da fiscalização entender que ele presta serviço intragrupo também aumenta. Como que eu faço para minimizar esse risco? Aí é o que você disse, assim, onde eu vou colocar esse CSC? Se eu colocá-lo como empresa autônoma, eu aumento o risco. Eu vou levá-lo para a holding, porque aí eu consigo mexer no contrato social dela, colocar isso como uma das atividades. Ela vai ter também atividade de prestação de serviço, eu tenho que tomar muito cuidado com a escrituração, como que eu vou segregar. Eu vou fazer um novo CSC entre o CSC e a holding. Eu vou colocar a holding dentro do CSC, ela tem prestação de serviços, aí ela vai ter atividade fim envolvida. Ou seja, é aquela situação que a gente destacou o tempo inteiro na fala. Né? O planejamento ele é muito customizado mesmo, tem que ser. Sei que essa ideia de serviços customizados já virou lugar comum. Todo advogado fala que o serviço é customizado, né, gente? Mas é porque é mesmo. É porque não tem como fazer análise de risco, fazer planejamento, sem a gente considerar todas as variáveis. Então, tem que sentar com o gestor que está com esse modelo e falar, olha, vamos colocar tudo aqui no papel. O que é o aumento de risco? O que eu vou trazer de ganho prestando serviço para terceiros? Às vezes, o ganho, e de ganho perspectivo também, né, prospectivo. Porque se eu tenho uma perspectiva de ter um negócio muito lucrativo, vale a pena trabalhar com esse risco, fazer as análises, fazer um modelo. Agora, é uma coisa pequena, é um negócio que não vai ser nada relevante dentro do todo do grupo, dentro da contingência que eu posso gerar. Então, não faz. É uma análise, assim, a gente não gosta de falar não faz, como a Paula falou, como foi falado na apresentação institucional, o modelo de escritório é pro deal, a gente quer fazer o negócio acontecer.
mas sempre com segurança, sempre com solidez. Então, é uma análise que tem que considerar todas as variáveis de fato do caso concreto. Então, você meio que respondeu a sua pergunta, mas é isso, a gente tem que fazer uma análise a fundo de todas essas variáveis. Esse objeto social específico para se prestar serviços administrativos, ele tem que ser único, parece, dentro da companhia, ou eu posso, no caso da hold, ele não compete com o objetivo da hold, que é investir? Ele pode ser um KNAI secundário, ele não precisa ser seu KNAI secundário junto da hold. Isso, não precisa ser seu KNAI principal. Joia, muito obrigado, muito obrigado. Por nada. Mais alguma pergunta? Mais uma, Tati? Em relação à parte de P&D, existe algum parecer, por exemplo, de aprovação do MCTI ou da Receita com relação à lei do bem? Enfim, como que eu posso considerar isso, o rateio, como uma despesa justificável, como um dedutível? Eu desconheço a existência de parecer do MCTI. Eles têm toda essa limitação em relação à ideia de que eu terceirize P&D para que isso possa ser dedutível para fins de lei do bem. Aí tem as hipóteses específicas, eu posso terceirizar para institutos de pesquisa, eu posso terceirizar para pequenas empresas, dentro do modelo de fomento à microempresa e pequenos negócios. Aqui, juridicamente, eu entendo que é sustentável, porque o Centro de Serviços Compartilhados ele está dentro do grupo. Então, na verdade, eu tenho empregados que estão vinculados a outras empresas, mas que estão prestando serviço dentro da minha estrutura, tanto que a própria Receita reconhece essa despesa como dedutível. Eu entendo que seria dedutível, a minha opinião é essa, eu sustento essa tese, mas eu desconheço a existência de pareceres do MCTI que já tenham aprovado. Esse modelo de CSC tecnológico ele não é o modelo mais usual. Então, né, como a Paula falou, o CSC, no Brasil, a primeira experiência que a gente teve notícia foi com a Camargo Correia, nos anos 1990, então não é tão novo, mas não é tão antigo também. Jurisprudência no Brasil é algo que demora um tempo para se formar, e o modelo de CSC tecnológico ele já é algo ainda mais novo. O clássico é o CSC administrativo. Essa ideia de colocar P&D dentro do CSC ela é algo que é algo mais inovador. Então, acho que está dentro da fala do CSC 4.0, mas é algo que está ainda começando. Então, a gente tem que fazer jurisprudência. Juridicamente, o meu posicionamento é de que isso é perfeitamente possível, porque aí dentro da ideia do CSC, o CSC não é terceirização. O que a Paula falou, eu posso ter um CSC que, na verdade, não é CSC, eu posso ter terceirização funcionando parecido com como funciona um CSC. Mas num CSC de rateio de custos, de rateio de despesas, ele não é terceirização. Então, ele é, de fato, um investimento e um esforço próprio daquela unidade de negócio, ainda que use uma estrutura compartilhada com o seu grupo de empresas. Então, eu não vejo nenhuma limitação, nenhum empecilho para que isso seja admitido para fins de lei do bem. Como o Ministério da Ciência e Tecnologia vai enxergar isso, aí é algo que a gente ainda não pode antever, mas o meu prognóstico é muito favorável, porque juridicamente é muito sustentável. Pessoal, acho que agora o prazo estourou mesmo. Vamos tomar um café e vamos aproveitar esse momento. Se tiver alguma dúvida pontual, a gente esclarece junto com vocês também, tá? Obrigado.